Agora vamos continuar falando de saúde, mas dessa vez sobre obesidade. O dia 11 de outubro foi marcado como o Dia Mundial da Obesidade e o Dia Nacional da Prevenção à Obesidade, assim como o dia 16 é o Dia Mundial da Saúde. Para falar sobre esse assunto, convidamos o professor Nelson Nardo Júnior, coordenador do Núcleo de Estudos Multiprofissional da Obesidade, que vai trazer dados e informações importantes de como combater esse, que segundo a Organização Mundial da Saúde, é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Bom, professor, bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar falando do aumento da obesidade no Brasil. Em 10 anos, cresceu cerca de 60% o número de pessoas obesas, segundo o Ministério da Saúde, o que acarretou um aumento nos casos de hipertensão e diabetes. O que tem causado esses índices, professor? As pessoas têm se alimentado pior? É um conjunto de fatores, a alimentação com certeza é um fator primordial, né? E é muito difícil no estilo de vida atual manter esse equilíbrio entre o que se consome e o que se gasta, e o excesso de peso acaba acontecendo com muita frequência. E são ainda mais vulneráveis a esse desequilíbrio calórico aqueles com menor poder aquisitivo, porque eles têm restrição no poder de escolha de alimentos. O professor tem um slide sobre isso? Tem. Esses dados aqui mostram uma relação inversa entre a prevalência de obesidade e os anos de escolaridade, que é um indicador desse poder aquisitivo e de escolha, né, dos alimentos, o que já está semelhante a de países mais desenvolvidos, como nos Estados Unidos. Existem estudos de 10, um pouco mais anos atrás, o Brasil vinha num estágio da chamada transição nutricional, que era o oposto a isso. E agora nós já estamos num padrão semelhante aos norte-americanos. E os dados ainda mais assustadores são os dos próximos anos, né, professor? A Organização Mundial da Saúde estima que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam acima do peso e mais de 700 milhões obesos. A alimentação saudável é o caminho para reverter esse quadro, essa previsão? Sem dúvida. Sem alimentação saudável não é possível readquirir esse equilíbrio. Então, uma vez que a pessoa está com um excesso de peso, chegou no grau de obesidade, ela vai precisar fazer ajustes, e esses ajustes eles têm que ser planejados, não pode ser dieta da moda, não pode ser nada assim de forma obcecada, para que lentamente ela possa trazer novamente aquele equilíbrio. E a gente teve recentemente o Dia Mundial da Obesidade, né? É um alerta para as pessoas começarem a se alimentar melhor? Sim, é um alerta, a gente precisa dar atenção. A questão da obesidade, nós pesquisadores costumamos dizer que é uma doença negligenciada, porque ela é difícil de falar a respeito, ela é difícil de tratar. Existem instrumentos legais, dizer assim, como a Portaria 424 de 2013 do Ministério da Saúde, mas na prática isso ainda é muito pouco observado. Então ainda temos muito a fazer, e por isso dias como o 11 de outubro, né, o Dia de Combate à Obesidade, vão ter crescente importância. A obesidade, então, é tratada como doença? Sim, já é tratada como doença. Além dela ser uma doença por si só, ela predispõe a várias outras doenças crônicas. E assim como o professor falou, é importante que a pessoa que quer emagrecer tenha um acompanhamento de um profissional, né? Não fazer essas dietas da moda, da internet. Certamente. O modelo ideal é que ela tenha o acesso não só a um profissional da saúde. O que mais é aceito hoje, universalmente, quando se discute obesidade, é o tratamento multiprofissional, no qual a pessoa tem no mesmo local profissionais das áreas da nutrição, da psicologia, da área da atividade física, educação física, médicos. Então, equipes vão atender grupos de pessoas que têm um problema semelhante, e aí o resultado é melhor. E o professor tem um grupo que trata exatamente isso com adolescentes e crianças, né? Apresenta um pouco o NEMO pra gente. Sim, o NEMO é o Núcleo de Estudos Multiprofissional da Obesidade, e a gente tem esse foco no tratamento da obesidade, e agora a gente está ampliando. A gente vinha trabalhando com crianças e adolescentes, e a partir desse ano nós vamos começar um trabalho também voltado ao público adulto. Nesse grupo nós temos profissionais da área da atividade física, os educadores físicos, da psicologia e da nutrição. Temos também
profissionais da farmácia, temos profissionais da enfermagem, da medicina. Então a gente consegue, reunindo, né, todos esses conhecimentos, dar uma atenção assim, mais detalhada, e trabalhando em equipe a gente consegue aprender com as outras áreas. Então uma experiência muito gratificante. Agora, voltando ao assunto da obesidade, aos dados, professor, a gente tem mais um slide, né? Explica pra gente o que está acontecendo aqui. Então, desde 2006 a 2016, perceba que a linha, ela se mantém tendo um aumento, é um aumento contínuo, ou seja, nós sequer entramos numa estabilidade. Imaginando que nós entrássemos numa estabilidade, aqui tem os dados do masculino e do feminino, eles são bastante próximos, né? É uma diferença pequena entre os sexos e se aproximando a 20% de obesidade. Imaginando que a gente estabilizasse em 20% da população, estando nesse grau de obesidade, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Então nós teríamos 40 milhões, é mais do que muitos países. Um dado do ano passado, que analisou 200 países, coloca o Brasil em terceiro lugar com o maior número de obesos para homens e quinto para mulheres. E ainda mais grave é o número de obesos graves, quando o índice de massa corporal, IMC, é maior do que 40. O Brasil assume quarta e quinta posições, respectivamente. Então, muita gente obesa, muita gente precisando da atenção. E o que a gente pode fazer, professor? Então, nós vamos precisar atuar tanto na frente da prevenção, diminuir os casos, porque essas linhas estão mostrando que nós não conseguimos sequer parar o aumento. E nós precisamos dar atenção, dar o tratamento para esses que já chegaram nessa condição, porque muito dificilmente essas pessoas conseguem retornar a um nível de peso corporal, de gordura corporal, que ofereça menor risco. Então, eles vão precisar de programas estruturados, assim como o que nós temos aqui na UEM. Tá certo, então, professor, muito obrigada. Parabéns pelo projeto que você tem. Eu agradeço. Obrigada, professor. Então, se você tem entre 18 e 50 anos e se interessou em participar do projeto, é só entrar no site nemoem.com.br e fazer um pré-cadastro PMTO. E eles vão entrar em contato com você.